Olá, meus amigos do Diário de Bauru, TV Prevê. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo. Esse programa que já virou a coqueluche da cidade, muito assistido, muito visto por Bauru e região. E é um prazer para nós. Bem, o Campeonato Brasileiro está aí a todo vapor, né? O Atlético já se distanciou do Palmeiras, mas o Palmeiras continua lutando para tentar ver se consegue pegar o Flamengo aí no contrapé. O Flamengo pode começar a perder pontos e o Palmeiras ganhar. Porque não adianta o Palmeiras ganhar todos os jogos e o Flamengo não der bobeira, né? E tem, na verdade, o Atlético não der bobeira, né? Tem o Flamengo, eu falo do Flamengo, o primeiro colocado é o Atlético, segundo é o Palmeiras, mas o Flamengo tem um grande elenco, um grande time, pode chegar também aí e fazer frente aos dois. Mas eu continuo achando, aliás, no começo eu já disse isso aqui, quando foi no começo do campeonato eu já disse, tudo é elenco. Falei, tem aí Flamengo, até eu dizia pela hora, Flamengo, Atlético, Palmeiras, desses três deve pintar o campeão, e deve pintar mesmo o campeão desses três aí, né? Nós torcemos para o time de São Paulo. Eu, embora seja corintiano, eu acho que o Palmeiras pode chegar, torço para o Palmeiras, porque é um time de São Paulo, valoriza as coisas de São Paulo, né? E valoriza o nosso futebol, não é? E eu gostaria que o Palmeiras fosse campeão, e mesmo porque o Gersinho, o Zé Eduardo, né? São nossos amigos e ficariam felizes da vida. E o Duda, que está lá em cima, está torcendo mais do que ninguém. Bem, o basquete não dá para a gente falar sobre o Noroeste, porque o Noroeste joga hoje à tarde, mas o Noroeste joga hoje à tarde, nós fazemos o programa na terça-feira, mas o programa é reprisado na quarta, quinta, sexta, até lá. O pessoal já sabe se o Noroeste fez um resultado positivo lá em Araraquara, né? Ele joga hoje, mas é um jogo difícil, né? Contra o 15 de Piracicaba, mas em Araraquara, porque é mando do Noroeste, e o Noroeste teve problema, porque não pôde jogar aqui em Bauru, teve que jogar... Aliás, os jogos que eram em Bauru, daqui a pouco tem alguém comigo aqui que vai falar sobre isso, o Noroeste nunca jogou em Bauru, embora a torcida seja fanática, vá para o campo, é muito longe o contato. Você vai jogar em Marília, eu já disse isso aqui, tem campo aí que o cara cutuca o jogador do escanteio com o guarda-chuva, pô. Aqui é longe, né? Então não tem aquela pressão, né? E o Noroeste, então, hoje nós esperamos que o Noroeste faça um bom jogo à tarde aí, consiga dar uma virada, mas infelizmente não fez uma boa participação no campeonato, né? E nessa fase talvez também não faça. E agora o basquete também jogou ontem, ganhou do Corinthians, né? E, evidentemente, quando joga Noroeste e Corinthians, pode ser aliás, ontem não foi Noroeste e Corinthians, que a gente torce sempre para o Noroeste. Ontem foi o Zopone, Bauru, né, que ganhou do time do Corinthians, né? E nós torcemos, evidentemente, para o time de Bauru, né? Sou corintiano, mas temos que torcer para o time de Bauru sempre. Bem, hoje nós estamos trazendo aqui uma pessoa que nós temos muito carinho, não só dentro do esporte, mas fora dele, né? Que é um grande amigo que nós temos, influenciou muito na minha geração. Eu fiz educação física nos anos de 70, 71 e 72. Nos formamos em 72, né? E a pessoa que eu estou trazendo aqui foi muito importante para muita gente naquele tempo, né? Garotada, jovem, eu mesmo, da noite, né? Jovem, né? Solteiro, e ele sempre dando conselhos, falando. Devo muito a ele. Eu saía de Avaí, onde eu tinha cartório, e vinha para cá fazer a faculdade de educação física, de 70 a 72. Depois eu fiz direito de 74 a 77. Mas essa fase de educação física foi muito importante para a formação, como desportista também, evidentemente, mas principalmente no meu caráter, na minha forma de viver. Essa pessoa é ímpar para mim, como desportista, porque muitas vezes as pessoas saem, vislumbram outros caminhos e ele não o fez. Meu amigo João Gualberto, tudo bom, mestre? Obrigado pelas palavras, Faria, pelo convite, por estarmos aqui mais uma vez.
tendo a oportunidade de falar a respeito do esporte, muito embora eu fiquei mais tempo no magistério, como no esporte competitivo, no esporte amador, mas agradeço a oportunidade e meus cumprimentos a você, aos telespectadores, e é um prazer conversar mais uma vez em seu programa. Vamos cumprimentar aqui o Dr. Vanderlei, né, que é procurador do Estado, né? O filho dele, que é o Daniel, o Daniel é seu neto, o Vanderlei é seu genro, né? Casado com a doutora Cláudia, né, que é Ana Cláudia, né? Sim. Que é juíza do trabalho, né? Aliás, é diretora do Fórum do Trabalho. Parabéns ao Dr. Vanderlei e ao filho Daniel. Está aqui um exemplo de vida, né? Aproveito a oportunidade, Faria. Agradeço mais uma vez. E um cumprimento duplo ao genro e ao neto. Isso. Ao Dr. Vanderlei, procurador, professor universitário, e ao neto Daniel, 19 anos, idade boa, idade que eu estava no São Paulo, vindo quase para Bauru. Começo da vida, começo da luta, começo da vida universitária e da luta pela vida. E agradecer a Deus pela saúde dos netos, 6 netos, né? Olha que beleza. 3 filhas, as 3 filhas aqui em Bauru, 6 netos, então eu só tenho que agradecer tudo que Deus me deu. Graças a Deus. Então, ali hoje é onde o Dr. Vanderlei dá aula, na mesma IT, o professor Gualberto também deu aula, foi um exemplo, como já disse. Mestre, vamos falar uma coisa. Como é que começou a carreira do Gualberto no futebol? Onde foi? Como é que começou? Eu comecei na minha cidade, Vila Jaguari, que virou município de Jaguariúna. Era uma vila de onde? De que município? A Vila Jaguari era a comarca de Mugimirim, pertencia a Mugimirim. E em 55 para 56 transformou em município de Jaguariúna, passou a ser Jaguariúna, e eu comecei. Aquele tempo a gente tinha aquele tempo a rua não oferecia perigo, então toda tarde reunia o pessoal do grupo escolar, né? A turma que estava na admissão para entrar no ginásio, né? Hoje é ensino fundamental, aquele tempo a gente fazia o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano primário, curso de admissão para entrar no ginásio. Era o vestibularzinho. Se você não passasse no vestibularzinho, que é a admissão, não entrava no ginásio, não. Não era essa moleza que é hoje, não. Perfeitamente. E eu tive a oportunidade de fazer até o curso de admissão num colégio, no sistema de internato, do Colégio Diocesano de Campinas, e um colégio muito bom, estrutura física espetacular, salas de aula, dormitório, refeitório, igreja. Mas o que eu mais gostei do colégio foi a praça de esportes. Tinha um campo de futebol muito bom e toda tarde tinha futebol. E eu, como jogava bola praticamente toda tarde no tempo do grupo escolar, em Jaguariúna, com os parentes, os colegas, os amigos, eu tive um certo destaque já nesse preparatório do curso de admissão na parte de esportes, no futebol. E aí comecei a fazer primeira série ginasial. No São Luís, já externato, viajava pela Mogiana, de Jaguariúna, Campinas, e toda tarde a gente reunia, a garotada era das 4 às 6 sagrado, de segunda a sexta o futebol. Sem ninguém tomar conta, não tinha professor de educação física, não tinha técnico, aquela geração que cada um explorava o seu potencial, né? Os mais atrevidos, driblador já ia para frente, os que tinham dificuldade já ficava rebatendo atrás, quem era destro jogava mais pelo lado direito, quem era canhoto, sinistro, mais pelo lado esquerdo, e cada um não tinha treinador, achava, nada. Não tinha treinador, não tinha árbitro, não tinha ninguém. Ia se encaixando. E a gente assumia a responsabilidade, foi fora, não foi gol, não foi escanteio, não foi, era autêntico, porque se assumia a responsabilidade. Hoje em dia você transfere a responsabilidade para quem está tomando conta. Sim. E você quer ganhar no grito. Aquele tempo não. E não tinha também a televisão para mostrar
os jogadores malandros ganhando no grito. Aqueles que foram ídolos, eu costumo chamar ídolos, o pé de barro, ensinando mau exemplo. Ainda bem que o VAR hoje está corrigindo essa distorção. VAR, Mas aí tinha um que fazia parte da diretoria do time da cidade e ele passou toda a tarde ver a garotada jogar. E aí ele convidou aquela garotada para fazer parte do infantil do time da cidade. Aí começamos no infantil. Do infantil já com 14 anos eu já jogava no juvenil. Com 15 anos, 16 anos já fui promovido para ir para o time principal. Foi quando a Vila Jaguari passou a Jaguariúna, passou a município, aí passou a disputar um campeonato regional com o Mojimirim, o Sapão, tinha um Atlético, um outro time de Mojimirim, tinha Itapira, Itapirense, Terra do Bellini. Do Bellini. Bellini, capitão de 58. Isso, e tinha Santo Antônio de Posse, do outro lado, aqui tinha Pedreiras, Amparo, Serra Negra. Do Neto. Terra do Neto. Então, com 16 anos, já disputava o campeonato amador, regional. E um cronista de Campinas me viu jogando e ele me convidou para ir para o Juvenil do Vasco, final de 56. O meu sonho era ser jogador de futebol, era o sonho de todo garoto, até hoje. O tempo que o maior presente para um garoto era uma bola de futebol, e foi durante várias décadas. Hoje já não é mais. Entre uma bola e o celular, o garoto quer o celular. Mas aí, em 57, eu fui para o Rio fazer teste no Juvenil do Vasco. Fiquei 2 semanas em teste, fui aprovado. E assinei já a ficha de inscrição para disputar o campeonato juvenil de 57, que fazia preliminar da equipe principal. Sim. Mas já um contrato de gaveta, porque se revela já está seguro. Naquele tempo tinha contrato de gaveta, isso mesmo. Para te segurar, dar garantia para o clube. Mas eu fiquei 1 ano no Juvenil do Vasco, tive a oportunidade de disputar o campeonato todo de juvenil, fazendo a preliminar do principal, jogando várias vezes no Maracanã, uma preliminar de Vasco e Flamengo, o clássico dos milhões, com mais de 130 mil espectadores, aquele barulho, que se ouvia só o barulho, e aquele calor. Foi uma sensação espetacular que marcou minha passagem pelo Vasco, as preliminares no Maracanã, preliminar de Brasil e Argentina, no Maracanã em 57, julho de 57, que foi o primeiro jogo do Pelé. Pelé tinha 16 anos. Sim. Em 57, ele fez a estreia dele na seleção brasileira. Brasil e Argentina. A Argentina estava ganhando de 2-0 o primeiro tempo. Ele entrou no segundo tempo, fez o gol do Brasil, o Brasil perdeu, 2-1. Mas o Pelé já no primeiro jogo já dele, fez o gol, com 16 anos, que em 58, isso foi em 57, com 16 anos. Com 58, com 17 anos, ele foi campeão do mundo. Sim, na Suécia. Não começou jogando, ele já entrou contra o País de Gales. Né, isso, e já deu a vitória para o Brasil. Depois e daí jogou contra a França, também arrebentou. Mas eu fiquei 1 ano do Vasco. Terminou o campeonato, para mim continuar no Vasco, tinha que fazer contrato como profissional. Na minha posição tinha 3 com contrato de profissionais, não houve interesse do Vasco. E aí esse mesmo cronista me levou para o São Paulo. E fiz o teste no São Paulo com o Bela Gutmann, que era o técnico, o Vicente Fiola era auxiliar. Grande Bela Gutmann, técnico, foi da Hungria em 54, perdeu a decisão na Copa do Mundo para a Alemanha. Um técnico que marcou muito a minha vida, foi um dos técnicos mais inteligentes que eu vi, esse Bela Gutmann, esse húngaro. Já falava o castelhano, ele tinha passado pela Espanha e veio para o Brasil, depois voltou para a Espanha. E ele já falava num futebol moderno, compactado para defender, jogar compactado para atacar. Isso em 57 já? Em 57. Olha. Em 58. Que em 57,
O São Paulo ganhou na decisão do Corinthians. 3-1. Exato. Gol de Zizinho fez gol. Isso. Maurinho, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Nossa. Tinha uma equipe, Poi de Sorte de Mauro, Dino, Vitor e Riberto. Maurinho, Gino, Zizinho e Canhoteiro. Tinha um timaço espetacular. Como o Corinthians, toda a equipe tinha bons jogadores. Mas esse do São Paulo era demais. Eu falo, Faria, foi uma geração, aquela geração da década de 40, década de 40 e 50, uma geração que deu 2 títulos mundiais para o Brasil. Em 58 e 62, essa geração que aprendeu a jogar futebol sozinho e cada um explorou todo o seu potencial. Não teve técnico nenhum para podar. Com liberdade. Tanto é que o Brasil marcou época e agora está nessa fase. Você vai ver daqui mais 10 anos, vai ser difícil surgir algum craque, porque hoje em dia está acabando as escolinhas também. A escolinha, em parte, tirou essa liberdade. Sim. Poucas as escolinhas. Naquele tempo jogava no terrão. Eu fui perfeitamente. Mas, mestre, eu comecei com a escolinha. Deixa eu fazer só um parênteses para poder... Naquela época, o titular da seleção em 58 seria o Canhoteiro, não seria? Sim. Aí ele se machucou, entrou o Zagallo. Aí criou o Zagallo. Se o Canhoteiro não se machuca, o Zagallo não entraria, né? Não teria ficado famoso, quem sabe não teria um Zagallo hoje, que foi depois um dos maiores pensadores do futebol. Perfeitamente. Excelente dirigente, técnico, em tudo, coordenador, o Zagallo. Mas realmente, o ponto esquerda mais habilidoso que eu vi, o atacante mais habilidoso foi o Canhoteiro. Isso que é demais. A gente ia no campo de treinamento, tinha o Morumbi, já treinava no Morumbi em 58, que foi inaugurado em 60, foi quando eu saí, vim para o Noroeste. Em julho, foi inaugurado em outubro de 60. E tinha um caminhozinho que levava para um campo de treinamento, que hoje é a parte social, as quadras, piscinas. E era um caminho de pedrisco, que era pedra 1. Sim. Ele passava a mão, ele ia controlando aquela pedrinha de chaleira com a canhota, aquela pedrinha irregular, a pedrinha, faço ideia com a bola. Eu nunca vi, o Poi dava aqueles tiros de meta, chutava, ele dominava e já virava para frente, para o lateral, driblava com a maior facilidade. Foi um gênio. Mas a vida fora do campo do Canhoteiro, desregulada totalmente, tanto é que faleceu novo, bebida. Muito, Mas realmente, em 58 essa geração da década de 50, de 40, então que deu o título praticamente para o Brasil, 58 e 62, essa geração foi acabando. Aquele tempo que eu vim para o Noroeste, e quantos jogadores também daquele tempo, e qualquer técnico que vinha aqui dava... Noroeste disputava campeonato da divisão especial, primeira divisão, campeonato paulista. Aquele tempo tinha especial, depois umas frescuras que inventaram. O certo é a primeira, segunda e terceira, mas especial é a primeira divisão. E a maioria dos técnicos dava certo porque o elenco era bom, os jogadores bons. Foi acabando essa geração. E a tendência é diminuindo mais ainda. Tinha as escolinhas de futebol. Eu comecei a escolinha de futebol em 82 com o Sbeg, no Padilhão. Primeira escolinha de futebol em Bauru. E em seguida, 83, no tênis. Então, tinha uns pais que iam e eles ficavam admirados que eu dava liberdade. Eu fazia os campinhos pequenos. Eu tinha campo para 5 e 6 anos, 7 e 8 anos, 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14. Espaço de acordo com a idade, a faixa etária, trave proporcional, bola proporcional. E falava, no futebol, é não tomar gol e fazer gol. Quem tomar menos gol e fazer mais gol, vai vencer. Então é defender e atacar. Não pode isso, não pode aquilo, e dava liberdade, deixava. Os pais tinha uns pais que ficavam olhando, falavam, pô, mas ele não ensina nada. A criança tem que brincar, a criança tem que gostar do que faz.
Na hora que ela gosta do que faz, ela aprende e tem o rendimento. O rendimento é um produto da satisfação do brinquedo da criança. Sim. Então tem que dar oportunidade, então jogava com menos participantes de cada equipe para a criança tocar mais na bola. Então eu dividi o campo, eu falei, tem que jogar campo oficial. É criança, a criança não pode jogar no mesmo espaço de um adulto, tem que ser proporcional. A trave tem que proporcionar, o goleiro tem que alcançar, porque senão ninguém queria ir no gol. Então era tudo... Foi essa geração deixar brincando e falar assim, olha, joga pelos lados, única coisa, joga pelos lados, chega ali, cruza, que vai entrar alguém e vai fazer gol. É o futebol de hoje. Tem que explorar os potencial, joga, ganhou linha de fundo, bateu para trás, não tem retranca, naquela época, sai naturalmente. Naquela época, mestre, tinha o 4-2-4, não era? Não era isso? O atacante não voltava para marcar como hoje, ficava lá na frente, numa boa, e a zaga aqui também não atacava muito. Aí criou-se essa forma de... Foi em 74, com a Holanda, não foi? Que começou mais esse futebol, o carrossel holandês, né? Não é isso? Mais ou menos? Então, eu comecei naquele esquema piramidal, do que os ingleses criaram e exportaram para o mundo, que era o goleiro, back direito, back central, alvo direito, centro médio, alvo esquerdo, ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda, ponta esquerda. Defendia-se com 5, atacava com 5. Isso. O ataque era da linha do meio do campo para frente, não podia recuar. E a defesa não podia passar. Então, a defesa era para defender, já estava no nome. É defensor. Isso. Ataque, para atacar. Então, tinha sempre 5 atacando. E foi invertendo o processo. Martim Francisco, que é Andrade Silva, um mineiro que foi para a Espanha, trabalhou na Espanha 55, 56. Final de 56, ele voltou para o Brasil, para a América do Rio, e ele introduziu o 4-2-4. Ele afastou o meia esquerda e afastou o quarto zagueiro. Então, o quarto zagueiro passou a jogar com o back direito, back central, quarto zagueiro e lateral esquerdo. Eram os 4 homens de trás. 4. Sim. O meia esquerda foi recuado, com o volante ficou 2. 4-2 e ficou 4 atacantes. Passou o esquema 4-2-4. 4 zagueiros marcavam 4 atacantes e o meio de campo fazendo... Isso, e 2. E geralmente os 2 meio campista, durante um bom tempo, eram os jogadores de mais destaque, eram os jogadores que mais apareciam, eram os 2 melhores. Tinha que ter resistência, tinha que ter habilidade, tinha que ter força, porque fazia a união da defesa ao ataque. E, além de defender, eles atacavam. Jogada pelo lado direito, quem entrava era o meia esquerda e o volante fazia a sobra. Jogada pelo lado esquerdo, quem entrava era o volante, o meia esquerda fazia a sobra. Sim. Então, sempre além de defender e de armar, atacava. Sim. Então, tinha que ser 2, Dudu e Ademir, os 2 melhores jogadores que se destacavam mais. E aí depois veio o 4-3-3, veio o 4-4-2, aí começou a inverter aquele processo de 5 na frente e 5 atrás. Hoje, aí o Bela Gutmann, já em 58, era defender, era no esquema 4-2-4, mas ele obrigava a jogar, quando estava defendendo, a diminuir o espaço do adversário, jogar fechado, diminuindo o espaço, bloqueando. Quando ganhava a bola, a movimentação para facilitar quem estava com a bola, a triangulação, jogar sem a bola, você encostar para facilitar. Se o adversário matasse essa jogada, ia abrir espaço. Tinha que jogar em diagonal, mudar o jogo para o vazio. Quem tivesse fora daquela jogada aqui ia entrar nesse vazio para pegar a bola. E quem armava o jogo fazia a cobertura. Voltava a marcar. Voltava. Então, o espírito de marcação e de cobertura começou a criar o espírito de equipe. O Bela Gutmann. Jogar fechado. O Bela Gutmann introduziu isso no São Paulo em 58. É o futebol moderno.
Não importa quem que vai defender, quem vai atacar. Então você tem a escalação, tem o esquema, cada um tem as suas funções dentro do esquema, mas as variações, a liberdade de jogar fechado e sair para o ataque. Se você é central, mas surge uma oportunidade, um vazio de você, pode ir, que um atacante que está fora da jogada, ele vai ter que cobrir. Ele vai fazer a sua vez. O espírito de equipe, futebol association, jogar em bloco, jogar fechado, tanto para atacar como para defender. É o futebol moderno hoje. Moderno é hoje. Que o jogador hoje, 3 características fundamentais para o jogador jogar numa equipe profissional, senão não dá para jogar. Ele tem que saber marcar, ele tem que saber armar, ele tem que saber concluir. Se não tiver essas 3 coisas, saca. Se ele souber... Tanto é que brasileiro, quando vai aos montes para a Europa, de um modo geral, ele se destaca, porque o treinador, ele vai como volante, ele joga no ataque, ele vai como defesa, central, quarto zagueiro, ele joga no meio do campo. São jogadores habilidosos, que têm a técnica. Tendo a técnica, você joga em qualquer posição. Aqui, às vezes, fala, pô, mas dois jogadores habilidosos, 2 centroavantes, pô, mas eu tenho que jogar um. 2 centroavantes, bom, joga os 2. Se souber marcar, souber voltar. Ele arruma espaço. Claro. O jogador bom não pode ficar no banco. E vai voltar pode ter marcar. 3 armadores excelentes, vai jogar. Mas aquela mentalidade, aquela cultura esportiva nossa que ainda... Essa de todo mundo poder ter que jogar foi quando puseram o Rivelino de ponta esquerda. O Gerson não podia ficar fora, em 70. Ia deixar o Rivelino fora, o cracaço. Aí meteram o Gerson de ponta esquerda, o Rivelino de ponta esquerda. Mas deixa eu só fazer porque o programa já está terminando, mas eu tenho que falar isso. Em 1 minutinho nós temos que falar isso. Sim. Nós falamos em contrato de gaveta e a TV, o Diário de Bauru, TV Prevê, quer dar cultura para a garotada. O que era antes? Hoje o cara assina um contrato de 3 anos, acabou 3 anos, eu vou para onde eu quero, filho, entendeu? Tá faltando 6 meses para acabar meu contrato. Aí o meu clube aqui, não, vamos renovar. Eu estou bem, eu falo, não, eu não vou renovar. O clube vai ter que dar uma grana para mim ficar, eu vou renovar a contrato, mas se eu não quiser, quando acabar o contrato, eu vou para onde eu quero, assino com quem eu quiser, quando acaba o meu contrato de 3 anos. Agora, antigamente tinha um contrato, você assinava um contrato, era regime de escravidão. O passe era do time. O passe era do time. Então, o contrato de gaveta que o mestre falou, o cara era juvenil, um amador, aí, mas assinava um contrato de gaveta, o cara punha na gaveta, por isso fala de gaveta, ficava lá na gaveta. E a hora que, se você explodisse para o futebol, o cara pegava aquele contrato de gaveta seu, preenchia, estava assinado, você assinava, você era do time, não tem nem 2 anos, nem 3 anos, nem 5 anos, você era do clube. Se o time grande precisasse te contratar, precisava pagar aquilo que o clube pedisse. Bom, agora acho que terminou os 3 minutos, eu vou pedir para o mestre, eu vou trazer o mestre outra vez aqui, para falar da vida dele depois do Noroeste, a vida dele pós-Noroeste, como mestre e professor nosso. Mestre, o tempo terminou, infelizmente aqui agora é cronometrado, já estão me cobrando. Se não terminar, vamos puxar a nossa orelha lá fora. Quero agradecer ao mestre por ter vindo aqui. O professor Gualberto foi, como eu já disse, um exemplo de tudo para mim. Um exemplo. Para mim e para muitos da minha geração, não é? Como pessoa, já falou. Você, garoto, quer ser atleta? Esquece. Não fuma, não bebe, se cuida da saúde, cuida do preparo físico, não é, mestre? Aí que tem que ser o caminho. Obrigado, mestre Gualberto. O senhor vai voltar aqui outras vezes, certamente. Eu que agradeço essa oportunidade, estou à sua disposição e numa próxima vamos ter a oportunidade de conversar a respeito da minha passagem no futebol competitivo e a minha carreira depois como professor, como educador. Eu acredito ter me realizado melhor como professor educador, como processo educativo e não no esporte rendimento, que valia todos os meios lícitos e ilícitos para atingir o objetivo. Eu inverti o processo
e coloquei as coisas, os fatores certos durante a preparação, você fazendo o processo de uma maneira correta, o produto é garantido. Estarei à disposição para quando você quiser, a gente volta a comentar a respeito dessa outra parte. Obrigado, mestre Gualberto, João Gualberto Pires, esse gênio do esporte que tanto fez pela nossa geração, né? Foi professor da Unesp, não é? E lá atrás da IT, e foi realmente os nossos colegas de educação física, sabe que aqui não é confete de graça, é que realmente ele foi fantástico. E as pessoas que o cumprimentam dizem, acabamos de encontrar aqui na entrada da TV, o Renato Zaid, o Renatinho, né, que também admiram bastante o mestre aí, e conhece, o próprio Renato Zaid falou, de futebol eu nunca joguei, nunca fui um craque, o Renatinho também, mas de publicidade, de propaganda, sabem tudo. E o mestre aqui sabia tudo de futebol, de preparação física. Obrigado, viu, mestre? Eu que agradeço. Um grande abraço ao mestre. Estamos aqui terminando o programa Enfoque Esportivo, pelo Diário do Brasil TV Prevê, ok? E queremos agradecer ao mestre, agradecer aos nossos companheiros de trabalho aqui hoje, agradecer principalmente a você, telespectador, que faz desse programa a maior audiência esportiva do interior de São Paulo. Muito obrigado. E agradecer principalmente a um grande amigo que eu tenho, Jesus Cristo, que está sempre ao meu lado e me dando oportunidades, e principalmente essa oportunidade de fazer mais um programa através do Diário do Brasil TV Prevê. Grande abraço a todos. Até a próxima terça-feira com o programa ao vivo, porque durante a semana teremos as reprises do programa. Um grande abraço.